Olá pessoal, bom dia. Hoje nós trouxemos para refletirmos, conversar um pouquinho sobre a CIPAT, que o mês de abril é o Abril Verde, dentro do calendário do Ministério da Saúde, uma data dedicada à saúde do trabalhador. E sempre que nós trouxemos algum tema aqui é para pensar na nossa saúde, seja ela física, emocional, espiritual. Nós somos um composto e todas as partes que nos compõem devem, ou pelo menos deveriam, estar em equilíbrio, porque se uma delas não estiver em equilíbrio, as outras terão que se esforçar e, consequentemente, quando o esforço é exaustivo, nós acabamos adoecendo. E, por incrível que pareça, a CIPAT é uma coisa, é um evento, né? É um processo, é uma coisa dentro das empresas que nós, funcionários, servidores, trabalhadores, não damos muita importância. Por que será, né? Geralmente nas empresas que são regidas pela CLT, elas têm como obrigação, como exigência, constituir a comissão, né? A CIPA, Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, como uma tarefa exigida pela norma regulamentadora número 5. E nós, servidores públicos, precisamos alertar para isso, e cada secretaria tem o seu SESMIT, e as que não têm convidam profissionais externos, né, fazem palestras, fazem reuniões. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, quando se trata de prevenção, de cuidados, a nossa responsabilidade não é menor. Porque muitas vezes, como se trata de uma exigência de uma portaria do Ministério da Saúde, muitas pessoas acham que só o empregador ou só o superior na hierarquia é responsável por isso. Mas sempre vou chamar a atenção aqui da nossa responsabilidade enquanto pessoas, enquanto indivíduos de uma coletividade, enquanto cidadãos de uma mesma sociedade. Então, quando nós falamos da prevenção do acidente de trabalho, nós vamos passar por uma série de fatores, né? E muitas vezes nós esquecemos ou só fazemos algo porque é obrigado. Então, por que será que a gente não se sente obrigado a cuidar de nós? Por que nós delegamos, terceirizamos, quarteirizamos o processo que cabe a nós de nos cuidar? Porque a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, quando ela é composta, né, por um grupo de trabalhadores, os outros esperam que esse grupo resolva todas as querelas, todas as dificuldades, todas as coisas que não estão a contento, mas não participam. Então fica tudo sobre né, as costas de alguém, na cabeça de alguém para resolver. Então nós precisamos pensar que não precisamos só fazer alguma coisa porque é obrigatório. Por exemplo, quantos de nós, profissionais da saúde, ainda usamos máscaras no nosso trabalho? Ah, mas a pandemia já passou. Mas antes da pandemia, nós tínhamos agravos por alguns vírus que já deveriam não existir tanto entre nós profissionais da saúde. Como gripes muito fortes, pneumonias, Hansen. Algumas doenças que poderíamos prevenir. Até porque quando nós voltamos para casa, tem sempre alguém que vai ter contato conosco. Mesmo para quem mora só. Quando nós saímos do nosso local de trabalho, que são unidades de saúde, nós cruzamos com inúmeras pessoas. Então, muitas vezes nós esquecemos da responsabilidade que nós temos de prevenir o adoecimento. Estamos aí no boom da dengue, né? Quantos de nós realmente educamos ou orientamos as pessoas para que eles façam o correto com relação a cuidado com a água parada? A limpeza dos seus quintais. Ah, mas para isso existem os agentes de endemias. Mas eles são poucos. Para uma população imensa como nós.
muitos encontros, imóveis fechados. E de repente nós temos um vizinho que ele trabalha, mas a gente o vê no final de semana. Será que a gente tem essa abertura, essa coragem, essa disposição? Então, quando eu digo que todos nós somos educadores dentro da sociedade, é nesse sentido. É no sentido de nós olharmos para nós e para o próximo como responsáveis pelo não adoecimento da nossa sociedade. Considerando que nós estamos adoecidos em todas as partes que nos compõem, em menor ou maior intensidade, com resultados mais graves ou menos graves, pela forma como nós lidamos com as pessoas que têm menos paciência que nós, que somos menos tolerantes. E essa parte ela não deixa de ser importante. Lembro que na vez passada eu falei do quantas cores nós temos no arco-íris do calendário do Ministério da Saúde. Que essas cores poderiam ser lembradas e praticadas ao longo do ano, não só no mês que lhe é dedicado. Então, no mês de abril, faz-se muitas palestras, muitas reuniões, muitos eventos, mas e o restante? Como é que nós podemos ir lembrando que a NR5 ela faz parte de um conglomerado de normas regulamentadoras para o trabalho, como a NR32, que muitos de nós conhecemos. Então, são normas que foram criadas não é para ficar no papel, não é para ser cumprida só se eu pagar multa. É para ser olhadas com atenção, com dedicação, porque foi em função de inúmeros acidentes fatais que foi criada a NR5, que foi criada a NR32 e outras tantas, que o objetivo é nos proteger. Mas aí eu me pergunto, quem nos protege de nós? É uma pergunta um tanto quanto brincalhona, mas muito séria. Quem nos protege de nós? Porque muitos de nós ainda não despertamos para a real necessidade que nós temos de nos proteger. Então a gente precisa lembrar que anualmente, né, a CIPAT junto com o SESMIT, onde ele existe, por isso que eu disse que muitos não têm, é diferente. Para nós temos o SESMIT e não temos a CIPA nem a CIPAT. Mas a gente precisa lembrar disso. Tanto que na nossa secretaria, né, municipal, nós vamos realizar a semana e sempre nós estamos alertando as pessoas através dos técnicos de segurança do trabalho, através dos técnicos de enfermagem do trabalho, para que as pessoas se previnam, para que as pessoas se cuidem. Não é só para cobrar do gestor, do coordenador, do executivo que governa, que direciona, que gere uma pasta, mas para nós todos, porque todos nós somos gerentes de algum processo. Nós somos gerentes da nossa família, da nossa casa, nós somos gerentes às vezes num grupo de trabalho fora da secretaria. Então nós somos gerentes de algo. Então quando a gente vai estudar, né, vai pesquisar, nós sempre temos alguém interessado em fazer isso. Ah, mas é muito difícil criar um SESMIT. O que é fácil na nossa vida? Tudo é desafiador. Mas são os desafios que nos promovem, nos auto-impulsionam para fazer algo de bom. Os desafios não são ruins. As dificuldades não são só ruins. São as dificuldades que nos fazem crescer, que nos fazem desenvolver. Vamos sempre lembrar disso antes da gente só reclamar. Porque, aliás, a gente reclama bastante, né? Eu também faço isso. Mas quando eu me vejo só no rol da reclamação, só olhando para as dificuldades, eu paro um pouquinho e vou refletir sobre essas dificuldades e o que eu posso fazer. E quando eu descubro uma estratégia que eu posso lidar melhor com aquela dificuldade, existe, né? Há um crescimento interno, onde eu me busco e posso olhar diferente para as coisas. A questão é que nós vivemos muito desesperançados. Ontem eu vi isso de uma pessoa, né? A desesperança é muito triste. Então, mesmo com muitas dificuldades, nós ainda podemos olhar e descobrir algumas coisas boas e a elas vamos nos apegar. Não é no sentido de que, então eu vou ignorar tudo que tá ruim e vou me pegar o que tá bom, porque tá tudo muito bom, isso acontece porque tem que acontecer. Não é isso. Para isso nós somos seres racionais. Nós devemos usar o raciocínio de uma forma lógica, né? Para que nós possamos ter impulsos para lidar com aquilo que nós podemos mudar e transformar.
Então, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes é uma importante oportunidade de complementar a missão. Qual a minha missão? De profissional, de pessoa? Qual a missão do grupo que eu faço parte? Qual a missão da unidade onde eu estou lotada? Qual a missão da Secretaria Municipal de Saúde? Qual a missão da Secretaria Estadual de Saúde? Então, se nós formos olhar, nós começamos movimentos pequenos e vamos nos expandindo. Porque é assim que acontece nas relações interpessoais. Todos nós nos relacionamos com centenas de pessoas em lugares diferentes. A Secretaria Municipal de Saúde, ela precisa se orientar a partir de várias estratégias que chegam, várias comunicações, várias portarias. E nós precisamos complementar a missão que está escrita na portaria. Sem nós, as missões não serão completas. Somos nós os fazedores, somos nós os produtores, somos nós os incrementadores de qualquer ação. E muitas vezes as pessoas olham para a programação da CIPAT e falam assim, não vai lá não vai resolver nada. Esse é o nosso sentimento de desesperança. E muitos de nós falando assim, o ser humano não tem mais conserto. Opa, eu estou falando de mim. Porque eu faço parte dessa classe. Eu faço parte desse ser humano que nós somos. Então, quando eu entro no processo de desesperança de nada mais dar certo, eu estou desacreditando a princípio da minha pessoa. Então, o meu papel aqui é sempre lembrar que nós somos responsáveis por alguma parte do processo. Então, nós temos alguns objetivos interessantes para a gente pensar sobre esse CIPAT. Divulgar informações sobre como se prevenir de doenças e acidentes no ambiente de trabalho. O grande número de acidentes de trabalho na área da saúde é com pérfuro cortantes. É muito grande o número de acidentes com essa característica. E muitas vezes a pessoa diz, mas eu já fiz esse curso, eu já sei. Pessoas queridas, o que a gente mais tem no dia a dia são mudanças. Então, se nós estamos acostumados a fazer o mesmo ato, igualzinho, há 10 anos, é melhor a gente parar um pouquinho e atualizar. Até porque nos últimos 3 anos nós tivemos vacinas mais diferentes. E enquanto psicóloga da gerência de saúde do trabalhador, o que eu tenho encontrado de pessoas adoecidas pelo processo de vacinar é muito grande. Então nós precisamos participar sim de movimentos que nos esclareçam, de movimentos que nos atualizam, de movimentos de treinamento e principalmente no movimento de ser gente. Eu preciso atualizar para que eu ajude a minha colega de equipe a não se sobrecarregar por algumas ações. Eu preciso me atualizar enquanto ser gente para cooperar com a equipe. Isso faz parte de uma semana interna de prevenção de acidentes. Então não é só uma pessoa que vai chegar lá e vai fazer uma palestra bonita. Alguns vão ouvir, outros nem vão prestar atenção. Alguns pouquíssimos colocarão em prática o que foi falado. Outros não acreditam que vai dar certo. Então, quando um grupo de trabalhadores se organiza para realizar a CIPAT, eles precisam contar com a colaboração de todo mundo. Não é para eles que estão coordenando e organizando, mas para que esse processo de conhecimento ele seja mais abrangente. Um outro objetivo seria estimular a tomada de atitudes conscientes, atenta e preventiva sobre as ações realizadas no ambiente de trabalho, de modo a prevenir a si próprio e seus colegas. Então, se a gente parar um pouquinho nesse objetivo, ele está muito ligado a indústrias, a grandes empresas que trabalham com pesos, com movimentos de grandes máquinas, de forma alguma. Vamos voltar lá para o nosso grupo, para a nossa equipe de estratégia de saúde da família. Como é que eu posso realizar as tarefas que me cabem enquanto descrição de função do meu cargo, do cargo para o qual eu prestei um concurso, e me habilitei a trabalhar para que eu possa prevenir a mim e aos meus colegas de não adoecerem. Vou colocar um exemplo que é bem prático
de acontecer todos os dias. Alguns colegas nossos, agentes comunitários de saúde, acabam deixando a maioria dos cadastros e visitas para as 2 últimas semanas do mês. As 2 primeiras semanas foram mais tranquilas, mas vai chegar um momento que eu preciso fazer relatórios. E aí eu me sobrecarrego, porque eu deixei um tempo mais livre, mais tranquilo, mas eu preciso de fazer. Nesse sentido, existe o planejamento e nós não somos bons de planejamento. E não é só no ambiente de trabalho. Nós não somos bons planejadores até numa faxina doméstica. Vou pegar um exemplo bem simples e que na verdade é bastante complexo. Que fazer faxina não é fácil. Uma outra possibilidade é eu deixar que as coisas vão se acumulando e depois eu me canso, me irrito facilmente porque eu deixo um prazo muito curto para realizar essa tarefa. E aí, nesse sentido, o que vem com esses 2 exemplos simples? O estresse, o cansaço físico, a irritabilidade, a intolerância. E aí eu começo a manifestar sintomas de adoecimento emocional. E não muito raro, se os meus colegas não estão preparados, quando na maioria não estão, para lidar com essa alteração de humor que eu manifestei, eles também vão começar a adoecer. Então o estresse, ele é um processo de adoecimento que pode ser trabalhado na semana interna de prevenção de acidentes. Porque quando eu estou estressada, quando eu estou irritada, quando eu estou colérica, a possibilidade de eu me acidentar fisicamente é infinitamente maior. Porque com toda a alteração emocional que eu estou sentindo, o meu contato com a realidade sofre alterações sutis e bastante perigosas. Tanto que o motorista que se acidenta, atropela, bate e tem colisões, são pessoas extremamente estressadas. Pessoas que hoje as técnicas de enfermagem que não estão conseguindo permanecer na sala de vacina são em função de um período extremamente longo e exaustivo na sala de vacina. O que faltou aí na prevenção? Rodízio entre os colegas colegas perceberem que pode ajudar naquela sobrecarga e diminuir. Isso é prevenção de adoecimento no Abril Verde. O terceiro objetivo, compreender o nível de conhecimento dos funcionários sobre as formas de prevenção. Será que eu sei como me prevenir? Será que eu sei medir se o meu ambiente de trabalho está a contento? Será que eu posso fazer algumas coisas que podem mudar? Por exemplo, fazer uma reciclagem de papel enfiado nas gavetas, armários soterrados de papel, distribuição dos móveis na sala, um quadro que seja possível de higienizar, um quadro decorativo. Então são pequenos detalhes que nós deixamos de perceber e que ao longo dos anos nos adoecem. Porque atendendo um consultório, anos a fio, com a mesma cor de parede, com a mesma disposição dos móveis, com caixinhas que contêm alguns instrumentos de trabalho que às vezes não são higienizadas. Toda essa mesmice vai fazendo com que a minha amplitude de visão, de enxergar, de ver, ela vai se diminuindo. Muitas vezes eu reclamo do ar-condicionado, do ruído, mas que eu também poderia fazer algumas coisas para mudar. Então, muitas vezes nós entramos numa caixinha e achamos que não é possível sair dela. E aí nós vamos adoecendo. E considerando que a ergonomia, que é a adequação dos móveis que nós vamos utilizar às nossas condições físicas, ainda é algo que não é muito valorizado, ou pelo menos percebido, nós precisamos ir criando estratégias de nos adaptar. Não para adoecer,
mas nos adaptar no sentido de que eu posso buscar algumas possibilidades. Então, até que ponto o meu conhecimento sobre EPIs, sobre acidente de trabalho, acidente de trajeto, cuidados que eu preciso ter no meu trajeto? Porque a CAT é isso, né? Comunicado de acidente de trabalho. E nós vamos ter acidente no local e acidente de percurso. Que conhecimentos que eu tenho sobre esses documentos? Que conhecimentos eu tenho sobre essas nomenclaturas? E muitas vezes é lá na CIPAT que você vai descobrir isso. Nós, quando nos formamos tecnicamente, a tendência é que a gente se feche para outros conhecimentos gerais. Mas não dá para ser assim. Porque nós vamos sempre ser necessário que nos atualizemos. Porque nós conversamos com os mais diferentes níveis de culturas, de conhecimentos. Nós lidamos com pessoas semi-alfabetas, analfabetas, alfabetizadas. Então isso precisa que a gente se desperte para não ficar na caixinha do conhecimento técnico. Médico, psicológico, assistente social, enfermeiro, técnico de enfermagem. Não. O que eu posso, além disso, conhecer? O que eu posso, além disso, me atualizar? Então, a CIPAT, ela não é somente uma semana, que às vezes não é nem uma semana, são 2 ou 3 dias, dependendo do local e dos convidados para ministrar as palestras, mas um processo que eu posso, o tempo todo, pesquisar, me orientar. Não deixar para procurar o conhecimento quando eu sofri um acidente. Aí eu saio louco, desesperado atrás de todas as definições. E não raro nós vamos chegar nessas definições e falar, poxa, eu não sabia disso. Poderia ser evitado. Eu preciso perceber como é o meu trajeto para o trabalho e do trabalho para casa, para que eu evite acidentes. Muitas vezes não é somente o meu ambiente de trabalho que é perigoso, o trajeto também. E nós não vamos conseguir um trabalho ao lado de onde nós moramos, ou a 1 quilômetro, 2 quilômetros. No mínimo, uns 10 quilômetros. Nesses 10 quilômetros de trajeto, nós estamos expostos a uma série de fatos, de acontecimentos, e que nós precisamos nos prevenir. Isso é cuidar da nossa saúde. Então, se a gente lembrar desses 3 objetivos, nós começamos a valorizar a intenção dos nossos colegas que organizam uma CIPAT e também participar. É uma possibilidade, né? E no meio disso tudo, nós temos os atos inseguros. Por quê? Quando se fala em atendimentos, em cuidados, em prevenção, nós vamos sempre lembrar, quase 100%, que o responsável é só o gestor. E no caso da CLT, o empregador. No nosso caso, seria o secretário e o prefeito. Mas será que é só eles? Será que só essas 2 figuras são responsáveis pelos atos inseguros? Até porque o ato é meu, é individual. Então, nós precisamos lembrar como é que nós estamos nos comportando, quais são as nossas atitudes, para que a gente entenda qual a importância dessa semana de prevenção de acidentes. Para eu entender que não é só uma semana, são todos os dias. Então, tem alguns atos inseguros no local de trabalho, que na maioria das vezes é responsabilidade nossa. Voltamos novamente ao uso da máscara. Brigamos, lutamos, reclamamos por todo o período de pandemia sobre a qualidade das máscaras que recebíamos. Dos capotes. Acabou a pandemia. Muito difícil encontrarmos uma pessoa lá na estratégia utilizando máscara. Só que a pandemia acabou, mas nós estamos também. Então, falando aqui sobre o ato inseguro, chamamos a atenção porque sempre que nós vamos falar em responsabilidade, né, nós falamos, e todos nós pensamos sempre que o responsável é o nosso supervisor, é o nosso superior, é o nosso secretário, é o nosso prefeito. No caso das empresas, é o patrão, é o empregador. Mas muitas vezes nós somos os grandes responsáveis por esse ato. Até porque o ato é individual, né? Então, se eu estou no meu ambiente de trabalho, eu tenho que lembrar que muitas vezes eu sou responsável por aquele espaço.
Quase sempre eu uso de forma inadequada as ferramentas, os instrumentos que eu tenho sob minha responsabilidade. Vou pegar um exemplo simples de fios, né? Fios do computador, pelo chão, extensões. Então, muitas vezes basta que eu faça uma mudança dos móveis na sala para que esse perigo seja minimizado ou extinto, né? Então, muitas vezes nós esquecemos dos nossos EPIs, trazendo como exemplo, né, o uso das máscaras durante o período da pandemia. Nós brigávamos e reclamávamos pela qualidade, pela falta do EPI. E hoje? Por que nós não usamos a máscara? Porque acabou a pandemia? E os outros vírus? Até porque a gente saiu de uma pandemia, mas nós também temos o retorno e ainda a propagação do vírus de uma forma mais mitigada, mas mesmo assim é nossa responsabilidade não expandir esse vírus. Até porque sempre eu digo que os sintomas mais fracos, que não está matando, vai variar de pessoas para pessoas. Temos aí a dengue, né? A dengue, ela continua sendo muito forte para a maioria das pessoas. Quem tem uma saúde mais frágil, quem está passando por um momento de uma imunidade baixa, o que não é muito difícil considerando as sequelas da Covid. Então, muitos de nós que tivemos Covid não passamos ainda da fase de perigo de imunidade. Então, a gente precisa se responsabilizar por isso. No que tange ao nosso ambiente de trabalho, olha que interessante, né? Eu achei esse item fundamental. Brincadeiras e falta de responsabilidade no expediente de serviço. E esse item não está ligado apenas a quem opera máquinas pesadas, a quem opera aparelhos de alta periculosidade. Esse item está ligado nas nossas relações interpessoais no trabalho. Recentemente, no meu grupo de trabalho mesmo, né? Algumas pessoas começaram a postar foto do almoço e começou uma brincadeira que nós achamos de extremo mau gosto. Então, se a sua brincadeira fere alguém, ela não é brincadeira. Isso é o conceito de bullying, inclusive. Se você brinca com alguém e esse alguém sofre, isso não é brincadeira. O que eu posso considerar falta de responsabilidade? Quando num grupo, principalmente num grupo de área administrativa, alguém está concentrado executando uma tarefa, fazendo um relatório, criando uma planilha, levantando dados, e o meu tom de voz e o tom da minha gargalhada interfere nessa concentração. Por isso que eu disse lá atrás que as dificuldades são desafiadoras. Às vezes eu estou fazendo um trabalho que eu posso conversar, mas o meu colega não. Às vezes, quando eu estou na sala de vacina, se eu não orientei bem o usuário, ele vai apresentar alguma atitude que vai atrapalhar o meu trabalho. Então, sempre que possível, sempre que a recepção está cheia, vá lá, faça uma palavra, uma fala com aquelas pessoas, no sentido de esclarecer sobre a demora, sobre o tom de conversar, sobre as crianças correndo para lá e para cá nos corredores. Isso é se importar com a saúde do outro e com a sua também. Então, muitas vezes, nós vamos nos deparar com algumas atitudes que não são boas e que também são atos inseguros. Muitas vezes eu quero terminar um trabalho rápido, então carrego caixas, puxo uma mesa sozinha, carrego um computador sozinho. É falta de responsabilidade consigo e com a equipe. Porque se você tiver um pequeno acidente de trabalho, você vai se afastar. O seu afastamento significa sobrecarga do quem ficou. E aí é interessante a gente parar e pensar. Mas eu não estou nem aí. Vou para casa descansar. Poxa, mas descansar com atestado de afastamento por um acidente de trabalho não é uma boa. Até porque se você está afastado por acidente de trabalho, você não pode fazer outra coisa. Você se machucou, como você vai fazer outra coisa? Como que você sai de férias e vai andar de buggy, de movimentos radicais? Tudo isso faz sentido. Esse item, consumo de entorpecentes durante a jornada de trabalho, é um ato inseguro. E aqui nós não estamos falando só de drogas ilícitas. Nós estamos falando de drogas lícitas. Medicações que eu preciso de repouso. Algo que de alguma forma vai alterar a minha consciência, o meu equilíbrio físico. São atos inseguros.
Então, se eu preciso tomar uma medicação que de alguma forma vai interferir na minha condição de realidade física e psicológica, eu preciso ser responsável o suficiente para que o médico me afaste. Muitas pessoas, dependendo do trabalho, elas acham que ela pode tomar uma cerveja durante o expediente. Isso é entorpecente. Já tivemos alguns casos relatados, inclusive na mídia, de médicos, enfermeiros, que saem para almoçar e tomam cerveja no almoço. Mas é só uma cerveja. Ela vai ser registrada no bafômetro se você for parada numa batida policial rodoviária. Então são coisas que para nós são atitudes sem a menor importância, mas elas são extremamente importantes no que diz respeito a todo o processo que envolve ali uma equipe. Utilização de ferramentas de forma improvisada. Às vezes no nosso meio não é muito comum, mas temos. Por exemplo, os abocates, as agulhas, as seringas, um fio que liga a geladeira, que mantém as vacinas, uma tomada. Tudo isso são processos que são e devem ser abordados numa CPAT. E se alguém deixou passar despercebido, nós que somos responsáveis também podemos relatar. Realizar tarefas em ritmo intenso. Dei o exemplo dos ACS, que deixa tudo para o final do mês. Esse dia eu ouvi de uma ACS que brincou até falou assim, eu já estou no dia 32 do mês. Porque alguma coisa deixou de ser feita no dia 1º e 2. Então até nisso nós precisamos padronizar o nosso planejamento. Porque senão vai chegar no final do mês e eu estou extremamente estressada. Aí fica parecendo o final de salário, né? O salário acaba antes do mês e nós ficamos todos muito estressados. Até nisso nós precisamos de planejamento, para que a gente não adoeça. Utilizar de forma incorreta, por exemplo, máscaras embaixo do nariz ou embaixo do queixo. Que é uma forma mais incorreta do que usar um EPI? Uma outra forma que a gente faz incorretamente, não lavar as mãos a cada procedimento. Então, se eu não lavei as mãos a cada procedimento, eu peguei a máscara, cobri o nariz, descobri, eu não preciso ter contato com mais nenhum vírus, porque eu já estou infectada de alguma forma. Então, tudo que nós formos fazer, nós precisamos estar respaldados pelo nosso conhecimento. Se não temos, peçamos orientação e treinamento. E queiramos também ser treinados para novos conhecimentos, para as novas tarefas que fazem parte do meu trabalho. Eu não vou ser treinada para para estacionar um navio. Eu vou ser treinada na minha tarefa no dia a dia, que é acolher o servidor adoecido, orientar o gestor sobre determinada tarefa que ele precisa fazer em relação ao servidor, orientar um grupo de trabalhadores sobre as políticas e diretrizes do SUS. Esse é um treinamento que eu preciso fazer. Falta de atenção é o que mais nos leva a atos inseguros. Então a gente tem uma série de coisas que leva a gente a criar condições inadequadas para nós. O que seria uma condição insegura? Diferente do ato que é meu, a condição ela pode fazer parte do ambiente de trabalho, da construção, do armazenamento de itens, que é uma responsabilidade dos nossos gestores. Então, vale lembrar que são dependências físicas, sobre as quais nós podemos nos organizar em um movimento. Eu sempre digo isso, né? Nós precisamos utilizar os nossos instrumentos sociais de forma adequada e não brigar isoladamente. E um dos que nós mais utilizamos é o Conselho Local de Saúde. São os trabalhadores do SESMIT, são as pessoas que entendem daquelas condições para que nós façamos relatórios, nos levamos informações. Mas o que acontece? Um detalhe muito importante. Eu já fiz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não resolveu, não vou fazer mais não. Nós orientamos que sempre faça. Porque o dia que acontecer alguma coisa que não estava no seu controle, temos relatórios, visitas formalizadas. Então nós temos
uma valorização daquilo que a gente fez, do que a gente escreveu, da participação que nós fizemos. Então, muitas vezes nós temos equipamentos com mecânica incorreta. Por exemplo, cadeira do dentista. Condição de iluminação da sala de vacina. Condições de climáticas de uma sala de atendimento da enfermagem onde ela realiza o COP. Então, tudo isso são defeitos que nós precisamos o tempo todo relatar. Falta de manutenção nos nossos computadores. E eles são um instrumento de trabalho, porque todos os prontuários são eletrônicos. Todos os cadastros realizados pelos ACS são e têm que ser digitados. Então, se nós temos condições inseguras, eu vou ter atos inseguros. E é uma dupla muito perigosa. Dependendo do potencial do choque que um profissional pode sofrer, pode ser fatal. Então, sempre eu vejo as enfermeiras do trabalho brigando pelos EPIs e pela qualidade dos EPIs que chegam, que são comprados. Elas estão sempre avaliando, buscando formas de dizer para os nossos gestores: esse EPI não tem qualidade suficiente. Mas eu também preciso utilizar esse EPI enquanto servidor, enquanto profissional, até para validá-lo ou não. Não adianta só dizer: eu não vou usar porque ele não é bom. Eu vou usar e dizer: ele não é bom por isso, por isso, por isso, por isso. Daí a nossa responsabilização. Um outro grande problema que a gente precisa estar atento: nós trabalhamos em prédios que precisam de ter o extintor de incêndio instalado e recarregado. Nossas unidades estão sempre cheias, então nós precisamos de ter o mínimo de segurança. E aí a gente continua com uma série de condições inseguras. Recentemente eu visitei uma unidade que o vidro de uma das janelas estava quebrado. Então, precisa ter uma ação que seja do gestor, de você servidor, de relatar isso mesmo. As nossas sinalizações, quando as pessoas responsáveis pelas placas chegam afixando, olhando o melhor local de colocar uma placa de sinalização, ele precisa ser ouvido e orientado nesse sentido. Por quê? Muitos dos acidentes são evitados pelas placas de sinalização de segurança. Chão escorregadio, escada. Se não tem um corrimão que proteja quem não tem uma habilidade na deambulação, precisa ser notificado. Então, muito do nosso trabalho, da nossa condição insegura, passa pela nossa responsabilidade de relatos, de mostrar para os competentes pela manutenção o risco e o perigo. Então, nós precisamos de olhar com muito carinho pelo nosso ambiente de trabalho. Então, muitas vezes eu tenho excesso de peso, de papéis, de coisas, que se eu parar e fizer uma avaliação bem qualitativa, bem rigorosa, 2/3 daquelas coisas podem ser desprezadas. Às vezes a gente chega em unidade de saúde que tem cartaz que está ali há 1 ano. E aí? Quem pode tirá-lo? Ah, eu não posso. Não, não foi eu que pus, também não vou tirar não. É para isso que a gente existe e faz as reuniões de equipe. E voltando lá atrás, no que eu falei, nossa visão vai acostumando com aquele ambiente que ela não enxerga mais. O nosso cérebro não registra mais. E a gente vai se perdendo no adoecimento, nos transtornos, nas alterações de humor. Então, sempre que eu estiver na dúvida, procure alguém que saiba, procure o órgão, o setor, o serviço que pode te orientar. Procura o SESMIT, procura a vigilância,
algum serviço que possa te orientar nesse sentido. Na dúvida, não faça. Mas não diga daquela forma assim, não vou fazer isso não, Deus me livre, vou fazer isso não. Não é a melhor postura de um trabalhador. Olha, eu não vou fazer porque eu não tenho conhecimento. Vamos verificar antes de começar a fazer quem pode nos treinar? Se é assim com toda nova campanha de vacinação, por que não pode ser no dia a dia? É o que eu disse de sair da caixinha. Eu não preciso ficar na caixinha de enfermeiro, na caixinha de técnico de enfermagem, na caixinha de médico, na caixinha de assistente social, na caixinha do psicólogo, na caixinha... Não, eu posso sair dessa caixinha. Aliás, eu devo. Sabe por quê? Porque o usuário, aquele que confia em nós, ou temos que não confiam, mais paciência, né? Mas a grande maioria confia em nós, eles são únicos, mas cada um tem as suas mazelas, as suas crenças, os seus adoecimentos, mas também tem as suas facilidades de entendimento. E precisam ser acolhidos como são. Então, se eu fico só num posicionamento, a probabilidade de eu errar também existe, como existe a de eu acertar. Então, nós precisamos ver essa pessoa como um todo. E eu só vou fazer isso se eu estiver bem. E daí que entra a importância da CIPAT, que ninguém gosta de participar. Às vezes vai lá, você tem uma ginástica laboral, aprende uns movimentos, mas ficou só ali. Então a gente precisa perceber que eu preciso ser treinado. Mesmo quando alguém está oferecendo e se disponibilizando um treinamento, eu já ouvi de muita gente falar, não quero aprender mais nada não, não quero mexer com isso não. Onde está a nossa missão? O que você fez, a missão que você assumiu e abraçou? Eu costumo dizer que até nós aposentarmos, nós somos responsáveis pelo cargo que nós assumimos através do concurso e foi uma escolha nossa. Já ouvi de muita gente que não quer mais treinamento, mas eu preciso de treinar o tempo todo. Eu preciso treinar o meu tom de voz, como eu falei aqui, se eu gaguejei, se eu voltei, o que aconteceu, se eu fiz alguma pronúncia desconcertada. Então, a nossa vida é treinamento todos os dias. Por que no trabalho eu não quero fazer? E o que a gente pode fazer no CIPAT? Centenas de coisas. Até um café da manhã. Mas esse café da manhã não é só para comer. Mais uma conversa, um esclarecimento, uma troca de experiência, conversar com outras pessoas, encontrar com outras pessoas. Então, a segurança do trabalho, no trabalho, é uma missão para todos nós, não é só para o nosso gestor. Eu preciso ajudar as coisas a funcionar bem. É uma atitude responsável. São cuidados com a saúde. As nossas mesas elas não são adequadas para as cadeiras que nós usamos quando nós temos que digitar. Tá, mas o que eu posso fazer? Eu chego a cadeira mais para debaixo da mesa, eu apoio meus cotovelos, chego o computador para trás. É uma forma da gente entender que eu não posso parar do trabalho porque não tenho condições ideais e também nem dizer, eu vou fazer porque tem que fazer mesmo. Não, vamos tentar encontrar um meio termo. Saúde mental e bem-estar no trabalho. Sempre, sempre, sempre nós vamos falar de saúde mental. Sempre. Porque sem ela nós não conseguimos os outros. Então a gente precisa entender que algumas ações são físicas. Eu preciso ir lá fazer. Tá pegando fogo. Eu tenho que combater o incêndio de alguma forma. Mas tem coisas que eu tenho que fazer antes. Por que pegou fogo? O que estava acontecendo? Não, peraí. Eu fiz relatório tal dia, fiz relatório tal dia. Então todo mundo sabia que ia pegar fogo. Mas mesmo assim eu vou lá e vou tentar, dentro dos meus conhecimentos, dentro das minhas possibilidades, combater o incêndio. Então a gente precisa aprender o tempo todo. Se eu faço um trajeto de carro, que cada dia o trânsito está ficando pior, eu tenho que buscar outras possibilidades. Não, mas é mais longe, vou ter que sair mais cedo. Ou então vou chegar atrasado. Então nós estamos sempre jogando para o lado que não vai dar certo. Não tenta. Tenta fazer um outro trajeto. O trânsito está fechado nessa direção, por onde eu vou passar? Hoje nós temos uma facilidade imensa pela internet.
Dá pra gente saber com antecedência onde nós vamos passar, onde está sobrecarregado, onde não está. Prevenir o nosso adoecimento. E ter cuidados gerais com a saúde, todos. Alimentação, atividade física, sono, qualidade desse sono. Diminuir o uso de telas. Não focar numa única atividade. Encontrar tempo para fazer coisas que me desanuviam a mente, que me deixam mais tranquilo. Lembrar da respiração. Nós só lembramos da respiração quando a gente entope o nariz. Quando congestiona nossas vias aéreas, aí a gente lembra da respiração. Por que eu não posso lembrar da respiração enquanto eu estou sentada no vaso? Mas o que acontece? Eu carrego meu celular para dentro do banheiro. E aí a gente não tem uma qualidade nem na nossa excreção das toxinas. Porque tudo que nós vamos fazer tem que ter qualidade, inclusive usar o banheiro. Eu preciso ter qualidade quando eu estou tomando um banho. Eu preciso pensar naquela água, naquele sabonete, naquele creme que eu estou usando. Gente, isso é saúde mental. A gente não precisa de coisas mirabolantes para cuidar da nossa saúde mental. Ginástica laboral, teve uma época, né, que tinha todos os dias de manhã, alguns minutos, e o povo parou de ir. Aí quem coordenava falava assim, não tem por que continuar se as pessoas não vão. Tem coisas que elas só existem se o outro estiver lá para fazer. Aí eu ouço de muitas pessoas, ninguém faz nada pela gente, ninguém protege a gente, ninguém cuida da gente. A minha pergunta é, você está cuidando de você? Não é possível terceirizar a nossa saúde. Não é possível terceirizar o nosso cuidado. Não é possível a gente esperar que o outro cuide de nós. Mesmo que as pessoas estejam cansadas de relatar condições inseguras no ambiente de trabalho, continue. Mas eu também preciso cuidar das minhas atitudes. Era essa a ideia, né, quando nós queríamos falar sobre CIPAT, que apesar de ser uma exigência legal, que precisa, né, ser feita, eu também posso fazer a minha, inclusive na minha casa. Cuidado com subida nas escadas, com as faxinas, com os pisos. Tudo isso é fazer saúde. Muito obrigada.